Bom, pessoal, 7h05, vamos iniciar nossa aula. Primeiro, boa noite a todos. Fico feliz em ver que a turma está crescendo, aparentemente. Tem bem mais gente do que da última aula. E, bom, a nossa primeira etapa aqui vai ser corrigir os nossos exercícios. Na última aula eu passei 10 questões para vocês fazerem nesse intervalo de tempo. E a gente vai corrigir aqui, eu vou apresentar as respostas corretas e depois a gente vai seguir para a aula 2. Então, primeiro, vocês estão conseguindo ver, no caso, a resposta dos exercícios na tela? Não, muito, tá muito pequeno. Tá. Melhorou? Sim, Perfeito. Então, a primeira atividade que foi passada era para conceituar o que é um hardware e o que é um software. Né? Então, a primeira aula, basicamente, foi uma aula introdutória sobre os conceitos da computação e sobre conceitos chaves que a gente vai ter que usar lá na frente da organização e arquitetura de computadores. Então, primeiro, eu não assisti essa aula. tranquilo, não tem problema. Mas, continuando, a primeira questão que a gente colocou foi sobre definir o que é um hardware e o que é um software. Então, o conceito de hardware, ele é a parte física do computador, é o componente tangível, é aquilo que tu consegue tocar, interagir. Então, é toda a parte que você consegue tocar do computador. Basicamente, hardware a gente pode classificar em três categorias diferentes: entrada de dados. Hardware, por exemplo, o teclado, ele entra com informação, o mouse é uma entrada de dados, e outros tipos de hardware, como hardware voltado para processamento de dados, que no caso seria a CPU, né, a nossa unidade de lógica e aritmética, a unidade central de processamento, e a nossa memória RAM, entre outros hardwares voltados para processamento. E a terceira categoria seria a saída de dados. Hardwares que a gente usa para visualizar os dados que foram processados no nosso computador. No caso, uma impressora, a tela do computador, o monitor, uma caixinha de som. Exatamente, Fábio, monitor, entre outros. Perfeito. Então, isso é hardware, é todo o componente físico da nossa máquina. Depois a gente vai para o segundo conceito-chave do que é software. Software é como se fosse a parte abstrata do computador, ou a alma do computador, é a parte que a gente não consegue tocar ou interagir. A gente só interage através do meio virtual. Ou seja, software ele pode ser classificado em algumas categorias, como software básico, né, que é o nosso sistema operacional. A gente tem o Windows, o Linux, tem o macOS. Entre Linux a gente tem o Ubuntu, Debian, Mint, Red Hat, várias outras versões de sistemas operacionais. E linguagens de programação, né, que tem Java, C++, C, Python, eh, Ruby on Rails, entre outras tecnologias de linguagem. Ah, Além disso, né, de software básico, a gente tem um software aplicativo, que seria aqueles de uso geral, aqueles que a gente usa no dia a dia, Word, Excel e etc. E também existem softwares dentro de aplicativo que são de uso específico, que no caso seria para como um, um software voltado para gerenciar o estoque de uma loja ou um software voltado para atendimento odontológico, onde classifica e verifica cada um dos clientes, aliás, pacientes, cada um deles, que procedimento já foi executado, qual é o próximo procedimento. Então, existem essas categorias de software aplicativo, uso geral e uso específico. Beleza. A segunda questão foi a seguinte: dê um exemplo de, no mínimo, três dispositivos de entrada e explique a função de cada um deles. Os dispositivos que a gente selecionou foi o mouse, o teclado e o microfone. Né? O mouse a gente já sabe, é o apontador do computador, né? O ponteiro do computador. O teclado serve para entrar dados textuais ou numéricos através dele. E microfone, em alguns casos, ele serve como meio para você interagir com o computador. Tem uma tecnologia que a gente chama que é Text to Speech, né, TTS, é onde você fala e o computador ele vai converter aquilo em texto, ou então vai converter aquilo em comandos de entrada do computador. Por exemplo, selecione o Word, abra o Word, ele vai e executa isso. Então, o microfone ele pode servir tanto para gravar áudio, quanto também para interagir com a máquina através da seleção de alguns comandos. Terceira questão: um pendrive se classifica como dispositivo de entrada, um dispositivo de saída ou um dispositivo de entrada e saída? Bom, a resposta
No caso era, o pendrive ele vai se classificar ou entrada ou saída, dependendo do contexto. No caso, se você quiser espetar o pendrive para pegar algum arquivo, digamos que você tem um filme e você quer passar para o seu computador. Você vai, coloca o pendrive que contém um filme e passa para o computador. Nesse caso em específico, ele serviu como entrada de dados. Porém, se tu fizer o processo contrário, tu quer pegar uma música do teu computador e passar para o pendrive para tu ouvir no teu carro enquanto plugar lá no rádio, né, do teu carro. Nesse caso específico, quando você está pegando uma informação do computador e passando para o pendrive, nesse cenário ele vai ser classificado como dispositivo de saída. Beleza. Quarta questão. Qual é a função da memória em um computador? Como seu tamanho pode interferir no funcionamento da máquina, do computador? Bom, então a memória ela é basicamente responsável por guardar dados. Pessoal, se alguém tiver dúvida, pode me interromper e fazer a pergunta, tá bom? Qualquer momento vocês podem me interromper. Então, basicamente, a memória ela tem a responsabilidade de guardar os dados. E na primeira aula a gente está discutindo um pouquinho por que a gente não usava, porque a gente usava a memória, né, para conversar entre o processador e a memória, ao invés de conversar o processador e o HD. A resposta era porque a memória é muito mais rápida que o nosso HD. Então ela trabalha na casa de milhões de dados por segundo, enquanto que o nosso processador geralmente ele consegue absorver bilhões de dados por segundo. E o HD trabalha simplesmente na casa de 7.200 RPM, ou seja, equivalente a milhares de dados por segundo, que é muito pouco, muito lento comparado com o processador. Por isso que tem o intermediário que é a nossa memória, porque ela consegue se comunicar muito mais rapidamente com o processador do que se comunicaria o processador diretamente com o HD. Bom, sabendo disso, o que a memória pode interferir no funcionamento do computador? Se um computador possui pouca memória, logo alguns aplicativos que demandam mais memória podem não abrir. Ou então o computador pode ficar muito lento, devido ao espaço da memória estar constantemente sendo completamente utilizado e o computador começar a utilizar a paginação, que é uma tecnologia onde quando a memória está tão carregada, mas tão carregada de informação, que não possui mais espaço, mas o computador ainda precisa de mais informação, ele começa a usar o HD como memória. Nesse momento que utiliza-se a paginação, aí o computador fica completamente lento, fica muito inutilizável, fica muito difícil de interagir, ele fica muito lento mesmo. Então a memória tem essa funcionalidade de guardar dados e ela influencia no computador deixando lento caso tenha pouco espaço de memória, ou em alguns casos específicos, certos aplicativos não vão abrir, porque eles demandam 8, 16 GB de memória. E se o computador não possuir, ele não vai abrir esse programa. Vamos lá. Quinta questão. Quantos megabytes existem em 2,5 gigabytes? 2 gigabytes e meio. Bom, a gente lembrando, a gente fez uma escala na última aula entre a escala de informação, né? A gente tinha byte, megabyte, aliás, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte e otabyte, se eu não me engano. A gente fez essa escala, onde cada um significava 1024 do outro, ou seja, um byte, um kilobyte é igual a 1024 bytes. 1 megabyte é igual a 1024 kilobytes. Então a escala só vai aumentando. Não tem ninguém? Tá, beleza. Então a gente quer saber quanto é 2 gigabytes e meio. Bom, sabendo que 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes, a gente só vai fazer uma conta simples. Então seria 1024 megabytes mais 1024 megabytes mais 512 megabytes, que seria exatamente a metade, né? E no total a gente teria 2.560 megabytes. Então, existe 2.560 megabytes em 2 GB e meio. Ok. Sexta questão. Cite quais são as funções da unidade de lógica e aritmética, né? Lembrando, a nossa unidade central de processamento, ou a nossa CPU, como é conhecida também, ela possui dois núcleos internos. Possui unidade central, a unidade de lógica e aritmética e a unidade de controle. Vamos recapitular cada uma delas. Além disso, ela possui também registradores e memória
eu esqueci agora o nome, que é L1, L2, L3, memória cache, memória cache. Bom, mas vamos recapitular. A unidade de controle é responsável por organizar a entrada e saída de instruções no processador. Então, ela vai compilar, vai pegar a quantidade de instruções que o processador precisa executar. Uma instrução é um comando, tipo some 1 mais 1, subtraia 10 menos 2. Isso é uma instrução. Então, ela vai pegar todas essas instruções e vai executar o processamento, certo? Unidade de controle é responsável por ordenar as instruções do computador. Nessa questão, a gente está perguntando sobre a segunda unidade da nossa CPU, que é a unidade de lógica e aritmética. Sabendo que, se a unidade de controle é responsável por organizar as instruções que vão ser executadas, a unidade de lógica aritmética é a que vai executar as instruções que estão lá organizadas pela unidade de controle. Então, é ela que vai somar, subtrair, dividir, multiplicar, executar, sei lá, transformada de Fourier, Laplace, vai executar as funções que são pedidas pelo computador, tá bom? Então, olha, eu escrevi assim: a ULA, né, a unidade de lógica aritmética, realiza todas as operações básicas como somar, subtrair, multiplicar e dividir. Ademais, a ULA realiza outras operações aritméticas, como verificar se um número é positivo, verificar se um número é maior que o outro, verificar a igualdade e diferença, entre outras funções que o computador faz, né? Verificar qual é o maior número, qual é o menor número, qual é o número absoluto, e entre outras funções. Voltando à CPU, além da CPU de termos as duas unidades, unidade de controle e a unidade de lógica aritmética, a gente tem os registradores, que são memórias extremamente rápidas, mas com pouquíssimo poder de armazenamento. Essas memórias a gente também usa, né, como intermediária entre o processador e a memória RAM. Ela pega o que está no topo lá da memória RAM, passa para o registrador por ser muito mais rápido, e ela se comunica diretamente com o processador. Enquanto que memória cache é exatamente a mesma coisa. Ela também vai armazenar as instruções que foram mais pedidas. Ou seja, ao invés dele buscar direto na RAM, ele já vai direto na memória cache, que já está armazenado as últimas instruções mais requisitadas pelo computador. Tá bom. Isso daqui, no caso, é a resposta da 6. A gente só está falando da unidade de lógica aritmética. Eu expandi a discussão para os outros componentes da nossa CPU para recapitular ou para falar, né, para quem não veio na última aula também. Pô, eu sei que o sistema do IFPA ainda está tendo certas dificuldades, né? Alguns alunos estão entrando depois que iniciou devido à alta demanda, devido a algumas questões internas. Bom, a sétima questão. O que é o software sistema operacional? Indique uma função que você mais utiliza desse tipo de software. Eu respondi da seguinte maneira, né? O sistema operacional ele é responsável por gerenciar recursos da minha máquina. Então, é o sistema operacional que vai gerenciar quanto espaço na minha memória RAM vai ser alocado para um programa X, o programa Y, que vai gerenciar qual é o programa que vai acessar o processador primeiro ou depois, qual é a ordem que vai ser organizado o acesso ao processador ou aos núcleos do processador, né? Sabe que hoje em dia a maioria dos processadores são multinúcleos, né? Tem hexacore, octacore, quadcore, ou seja, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos. Então, é o sistema operacional que é responsável por esse gerenciamento de todos os recursos da minha máquina. Então, ou seja, ele é responsável por alocar os programas da memória e ordenar a execução dos processos internos ao processador. E a função que mais utiliza de maneira automática é o gerenciamento de recursos, que é basicamente o que um sistema operacional faz. Pessoal, se alguém respondeu diferente ou queira apresentar uma outra resposta, fiquem à vontade, tá? Podem me interromper e alguém apresentar a sua resposta aí também. Oitava, o que é o software aplicativo? Dê alguns exemplos. Bom, a gente já falou dele, né? Software aplicativo, ele pode ser tanto de uso específico quanto de uso genérico, né? Uso generalizado. Software aplicativo é aquele utilizado no dia a dia para executar alguma tarefa específica, como navegar na internet. Alguns exemplos de software aplicativo a gente tem Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Google Chrome, Firefox, entre outros. Sendo que os últimos só que são navegadores, tá? O Google Chrome e Firefox que são navegadores da internet. Os outros são para planilha de texto, planilha de cálculos, apresentação de trabalhos, etc. Nona questão. Pesquise e indique quais são as duas unidades de medida acima do terabyte. Cadê? Permitir.
Então, quais são as duas unidades de medida acima do terabyte? Bom, eu fiz um acompanhamento geral de todas as unidades de medida, né? Então, 1024 bytes é equivalente a 1 kilobyte, 1K. 1024 kilobytes equivalente a 1 mega. 1024 megas é equivalente a 1 gigabyte. 1024 gigabytes equivalente a 1 terabyte. 1024 terabytes equivalente a 1 petabyte. 1024 petabytes equivalente a 1 exabyte. 1024 exabytes a 1 zettabyte. E o último, 1024 zettabytes equivalente a 1 yottabyte. Essas são as escalas de medida que nós temos para bytes, tá? 10ª e última questão. Os dispositivos muitas vezes possuem um controlador que faz com que o dispositivo funcione de acordo com o comando do usuário no sistema operacional. Pensando assim, você entende que esse controlador é um hardware ou um software? Explique. Essa questão aqui a gente pode interpretar da seguinte maneira, pessoal. Como não foi especificada quais as limitações que esse controlador impõe sobre o dispositivo, a gente pode interpretar, a gente pode inferir que, na verdade, ele seja um dispositivo de software, porque ele não dá informação suficiente para a gente delimitar se era hardware ou software. Então, você pode simplesmente inferir que era de software. Bom, como se trata de comandos inseridos no sistema operacional, é possível concluir que seja um controle imposto por software, haja vista que esses são os mais comuns e o meio de habilitá-lo é pelo próprio SO, né, pelo próprio sistema operacional. Ou seja, precisa de um software para você comunicar com o seu sistema operacional. Basicamente é isso. Tá? Então essas foram as nossas 10 questões. Eu não sei se todos já têm acesso ao SIGA para me enviar essas 10 questões. Caso não, não tem, né, Ana? Então eu vou fazer o seguinte. Hoje ou amanhã, apesar de vocês já terem visto as respostas, isso não me importa também, não me preocupa. Mas hoje ou amanhã eu vou liberar um Google Forms. O Google Forms é um meio que a gente pode utilizar para receber essas informações de vocês. Então eu vou enviar lá no grupo e vocês só vão preencher a resposta correta, a resposta de vocês. Lembrando que eu só vou disponibilizar esse gabarito aqui na sexta-feira. Então eu vou deixar até na segunda-feira. Eu vou deixar até sexta-feira para vocês, até domingo para vocês responderem. Na segunda-feira eu libero o gabarito e eu não vou mais aceitar respostas, né? Porque já vai estar liberado o gabarito. Beleza, pessoal. Agora o tópico da nossa aula de hoje. Bom, vocês perceberam que lá no grupo eu disponibilizei uma outra apostila, além daquelas que a gente já tinha disponibilizado na primeira aula. Não tem muita diferença entre as duas apostilas, mas por que eu disponibilizei essa nova? É porque ela é mais detalhada que a outra, para contar a história da evolução dos computadores. Por isso que eu disponibilizei, então, porque ela tem mais detalhes, tem mais imagens, é mais fácil de acompanhar. Mas a gente vai usar as duas, tá bom? A questão que vocês vão responder no final vai ser referente à primeira apostila. Aqui está lá. Essa daqui é mesmo só para me apresentar a evolução dos computadores. Todo mundo está conseguindo ver na tela a história e a evolução do computador? Sim, professor. Perfeito. Então, o tema da aula de hoje é isso. É só sobre a evolução da computação, como teve o surgimento, da onde veio a computação, por que existe. Bom, então, o primeiro computador que é considerado na história, o primeiro computador, é o ábaco. O ábaco é um sistema de contagem que usa bolinhas ou pedrinhas para contar alguns números. Primeiro, a gente tem que entender por que é considerado um computador. A palavra computador vem do latim de computare. Computare significa contar. Então, qualquer mecanismo que você utiliza para contar algo é considerado um computador. Claro, tem computadores digitais, que são os que nós utilizamos hoje em dia, e tem os computadores analógicos, que são esses antigos, computadores que você não tem energia elétrica, são tudo utilizando a mão, tudo utilizando recursos, engrenagens e etc. Então, isso é um computador analógico. Cadê? Mais uma? Tá. Certo. Sabendo disso, vocês já ouviram falar de uma doença chamada cálculo renal? Que é onde a gente tem pedra no rim? Sim, professor. Perfeito. Vocês já se perguntaram por que cálculo? Tipo, o que tem a ver o rim com cálculo?
Bom, eu vou explicar para vocês. No início da... Professor, eu tenho 10. Tem 10 pedras? 10 pedras. Eita, maravilha, hein? Então tu entende do assunto. Bom, continuando. O cálculo renal ele significa o seguinte. Em latim, cálculo significa pedra. Exatamente isso. E qual foi o primeiro sistema de contagem da história? Foi a pedra. O humano primitivo pegava, digamos que ele tenha um rebanho com 30 ovelhinhas. Ele pegava, tinha 30 pedras para representar cada uma das ovelhas. Sabendo que em latim a palavra pedra significa cálculo, daí que veio o nome, né? Cálculo. Então, calcular veio da origem das pedras, de você tirar ou colocar pedra para representar o seu rebanho. E basicamente é isso que o ábaco faz. Ele coloca uma pedra para cada unidade de medida. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver, no caso, a minha câmera, eu mesmo? Não. Pois é, rapaz, bloqueou aqui a minha câmera, que eu aperto, mas não está aparecendo. Eu tenho um ábaco aqui que eu comprei só para representar isso aqui, mas deixa eu ver se consigo. Acho que tá com problema ela, cara. Só um segundo, pessoal. Gerenciar. Tá dando certo não. Qualquer coisa, conecta em outro celular, professor. Um celular e mostra por ele, entra na reunião. É uma boa sugestão. Deixa eu tentar mais aqui. Não, né? Não apareceu nada, né? Tá aparecendo não. Deixa eu ver se faço pelo celular então. Negócio que eu vou precisar das mãos. Mas enfim, eu vou dar um jeito aqui. Tá aparecendo, né? Perfeito. Tá, pronto. Só precisava mutar o controle. Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo aqui? Não, né? Tá, Sem áudio, professor. tá ouvindo agora? Sim. Beleza. Então tá aqui. Isso daqui é um ábaco, pessoal. Tirar aqui que o retorno está incomodando. Eu não tô vendo. Tá, beleza. Então, isso aqui é um ábaco, basicamente. Esse ábaco, nesse caso aqui, nós temos 5 linhas. Cada linha representa uma escala de unidade. Então, a gente começa aqui por cima. No caso aqui, são as unidades. Então, vai de 1 até 10. Na segunda linha, onde a gente tem os laranjados, vai de 10 até 100. Né? Então, são as dezenas. Na terceira, são as centenas, de 100 até 1000. Na quarta, são os milhares, ou seja, vai de 1000 até 10.000. E na quinta linha também são os milhares, mas vai de 10.000 até 100.000. Então, o ábaco, basicamente, é esse sistema de bolinhas aqui, esse sistema de pedrinhas. Se a gente quisesse representar 365 no ábaco, o que a gente precisava fazer? Primeiro, selecionava as 5 linhas, as 5 pedrinhas da primeira unidade, né?
Lembra, a gente quer 365 são 3 centenas, 6 dezenas e 5 unidades. Então a gente vai representar aqui, ó, puxo para a esquerda, 5, que é referente, né, a 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 unidades. Agora, voltando, eu quero o número 365. Então, faltam 6 dezenas, né, de 60. Então, vamos lá puxar essas 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui, então, eu tenho agora 5 unidades. 5 unidades, 6 dezenas, e me faltam somente agora as 3 centenas, né? 365. Então, vou puxar 1, 2, 3. Então, aqui, nesse sistema, aqui, nessas bolinhas que a gente está vendo, representa o número 365. Ou seja, 3 centenas, 6 dezenas, 5 unidades. Então, o ábaco foi o primeiro computador da história porque ele permitiu com que as pessoas, naquele tempo primitivo, né, foi inventado pelos chineses 2000 anos antes de Cristo, então foi muito tempo, existiu o ábaco, permitiu o pessoal contar, realizar contas matemáticas. Tá. Então dava para eles realizarem contas matemáticas. Essa é a importância do ábaco, e ele foi considerado o primeiro computador da história, porque ele permitia essa contagem, apesar de ser primitiva, mas era uma possibilidade com ele. Bom, pessoal, agora eu vou voltar para o computador. Aqui. Beleza, voltei. Então, o ábaco, nosso primeiro computador da história, ele permitia você contar alguma coisa que você queria. No caso, geralmente era o rebanho, era a quantidade de frutas ou qualquer coisa que fosse. O segundo computador considerado da história foi inventado em 1622 pelo francês chamado Blaise Pascal. Existe até uma linguagem de programação chamada Pascal em homenagem a esse inventor. O pai desse cara, desse inventor, né, o Blaise Pascal, era um contador de impostos. Então, coletor de impostos. Ele recebia o imposto do povo francês e passava para a coroa. Então, o que acontecia? Ele precisava de uma máquina que o ajudasse a calcular números, porque ele tinha dificuldade de anotar tudo e calculando manualmente, era muito trabalhoso. Então ele queria uma máquina. O filho dele, né, que foi o Blaise Pascal, inventou essa máquina. Essa máquina, pessoal, funciona com engrenagens. Então cada engrenagem representa uma quantidade de números. E quando você vai girando as engrenagens, você vai adicionando números à conta. Vocês vão ver, eu passei um material lá no grupo de redes, que é a História da Computação Videoaula. Lá tem demonstrações do funcionamento dessas máquinas, todas as máquinas que eu estou mostrando aqui, principalmente essa do Blaise Pascal. Então, eu vou descrever de maneira breve, de maneira geral, e vocês vão ver lá na apresentação de maneira específica. Como é que eu fazia isso antes da pandemia, né? Eu separava como trabalhos. Grupos iam apresentar sobre a máquina pascalina, outros sobre tear de Jacquard, outros iam apresentar sobre a máquina analítica de Babbage. Então, eu dividia assim, mas como não tem como a gente fazer os seminários acontecerem, a gente vai usar as videoaulas como meio de aprender mais sobre essas máquinas, tá? Então, a máquina de Pascal usava engrenagens para a gente poder utilizar, né, a pascalina, engrenagens para a gente poder somar, subtrair e multiplicar. A máquina de Pascal, a pascalina, não permitia a divisão. Depois, com o tempo, desenvolveram uma máquina pascalina que conseguia fazer a divisão, mas inicialmente ela não conseguia fazer. Depois nós tivemos o tear de Jacquard. Outro francês inventou lá em 1804 um tear, que usava um cartão perfurado para poder fazer bordagem. Então imagina só, o cara queria bordar um coração, bordar um cifrão, qualquer coisa que seja, ele pegou e criou um cartão onde você perfurava exatamente o desenho que você queria bordar, e nas outras partes que você não queria que tivesse bordagem, né, o bordado, desculpa, não teria buracos. Então, o que acontecia? Uma agulha ia passando, aonde tivesse buraco, ela ia, furava e dava um nó, fazia um ponto. Então, em cada lugar que ela encontrava um buraco, ela ia fazendo um ponto. Era assim que funcionava o cartão perfurado no tear de Jacquard. Então, ele conseguiu otimizar e fazer bordados muito mais rápidos. Ele pegava o mesmo cartão, usava para diferentes peças e saía o mesmo resultado. Mas o que tem a ver tesselagem, né, um tear, com
computação? A gente vai ver agora, em seguida. Em 1834, um inglês chamado Charles Babbage desenvolveu uma máquina que a gente conhece como máquina diferencial e futuramente ficou conhecida como máquina analítica. Essa máquina, ela é essa máquina aqui embaixo que eu estou mostrando para vocês, né? Que era uma máquina gigantesca que ocupava uma sala inteira, e essa máquina ela usava os cartões perfurados para executar as instruções. Então, digamos que tu queria executar 2 mais 2, aí tu colocava no cartão perfurado essa instrução e ele ia entender, ia interpretar e executar a saída, executar o cálculo. Ela era definida, essa máquina analítica, por vários cilindros numéricos. E tu utilizava o computador rodando a manivela. Então, tu inseria o cartão perfurado, rodava a manivela para ele executar e na saída saía um cartão perfurado com o comando que foi executado. Então, ela já imprimiu o resultado também. O Babbage, que foi o desenvolvedor desse computador, ele não chegou a ver a sua invenção criada completamente. Ele morreu antes de vê-la, porque ele projetou tudo. Porém, como naquela época, em 1800, não tinha muita tecnologia, a tecnologia da época não permitiu a construção das engrenagens que ele precisava para executar o seu projeto. Então ela só foi ser criada depois que ele morreu por um dos filhos do Babbage, depois de muito tempo de sua morte. E Babbage é considerado como um dos pais do computador, da computação moderna, porque essa máquina, apesar dela ser muito primitiva, mas ela já permitia a construção de programas. Então tu conseguia criar uma lógica, fazer um programinha no cartão perfurado, inserir e ela executava esse programa. Tanto que a primeira programadora da história foi a Ada Lovelace, que foi a primeira programadora a criar um programa para a máquina analítica de Charles Babbage. Então, na computação, o primeiro programador foi uma mulher, no caso, a Ada Lovelace. Porém, a mérito de curiosidade. Mas continuando, depois disso, já em 1890, um alemão chamado Hermann Hollerith, ele criou uma máquina tabuladora de censo, que é essa máquina que vocês estão vendo na imagem. Essa máquina, vocês percebem no lado direito da imagem que existem uns cartões com os buraquinhos? É esse que é o cartão perfurado que foi copiado lá do Tear de Jacquard, lá no início de 1800 e pouco, né? Quando Jacquard criou o tear dele. Então, o que acontecia? Os Estados Unidos, eles fazem a Constituição americana exige que de 10 em 10 anos seja feito um censo demográfico da população. O que é um censo demográfico? É ver a quantidade de pessoas e suas características, ou seja, vai ver quantos americanos tem lá, né, por cada estado, qual é o seu sexo, qual é a sua religião, qual é enfim, outras características que a pessoa possa ter. Então, ele vai categorizando a população para saber, 10% do estado do Michigan são de mulheres. Ou outras características que se busca, entendeu? Só um exemplificando mesmo. Então, como está descrito na Constituição Americana de que 10 em 10 anos deveria ser feito, em 1980 eles fizeram, porém levou mais de 7 anos para eles terminarem de calcular o censo. Então, quando eles terminaram, já estava totalmente errada a informação, já estava defasada. Então, o que eles pediram? O que o governo americano pensou? Vamos abrir um concurso público, um edital aí para o pessoal publicar ideias de máquinas que vão fazer esse cálculo da nossa demografia, da nossa população. E em 1890 foi aberto esse concurso, que era para fazer o censo de 90 até 2000, até 1900, desculpa. Então, esse alemão, Hermann Hollerith, ele se candidatou e inventou essa máquina tabuladora, que os participantes do censo iam com um cartão perfurado, digamos, sem o sexo masculino e feminino. Ele selecionava, furava o cartão que ele queria da pessoa que ele estava entrevistando. É feminino. Qual é a sua idade? Está entre 15 a 30, acima de 30, enfim, tinha outras opções no cartão. Ele perfurava a correspondente que a pessoa respondia e pegava essa quantidade de cartões e colocava nessa máquina, que ela é eletromecânica, tá? Ela não chega
a ser digital porque ela não tinha partes digitais no computador, era tudo eletromecânico. Ou seja, tu inseria o cartão perfurado, tu rodava lá a manivela, ou apertava o botão para executar, ele ia categorizar aquela pessoa pelo buraco, né? Ele ia verificar qual parte tinha o buraco. Do sexo, por exemplo. Se fosse sexo masculino, ele ia colocar em um daqueles cilindros que você vê aqui na parte superior da máquina. Era basicamente isso que ele fazia. Aí ele ia organizando e, ao mesmo tempo, ele ia contando quantos indivíduos se categorizavam daquela maneira. Uma curiosidade a mais, o Hermann Hollerith, ele fundou uma empresa, né, depois que ele fez essa tabuladora de censo, que essa empresa futuramente se tornou a IBM, né, que é a International Business Machine, que foi a precursora do computador moderno, do personal computer, né, do PC, do computador pessoal. Foi ela que teve os primeiros computadores pessoais. Ela também que utilizou como sistema operacional inicialmente o MS-DOS, depois o Windows 1.0 e assim por diante. Então foi ela que tornou popular o computador, a IBM. Essa mesma empresa que foi fundada por esse alemão. Ok, agora a gente começa os primeiros computadores digitais, ou seja, saiu de ser eletromecânico, de ser só mecânico, só usar mão ou algum outro mecanismo, para se tornar digital. Usava tecnologia de 0 e 1, né? Usava o bit, na verdade, ou era 0 ou era 1. Enfim, o primeiro computador digital, existem algumas discussões sobre quem foi o primeiro computador digital. Né? Esse que eu estou mostrando é o ENIAC, que a maioria dos autores concorda que foi ele, mas teve outros computadores, como o Colossus, que foi desenvolvido lá no Instituto Britânico de Tecnologia, que foi até... Vocês já assistiram um filme chamado Jogo da Imitação? Sim, professor. Isso aí, Matheus. Já. Muito bom, Jesus. Então, esse filme conta a história de um dos pais da computação, que é um homem brilhante, chamado Alan Turing. O Alan Turing, ele participou desse projeto do Colossus, que inicialmente se chamava Christopher, o nome do computador, mas depois foi chamado de Colossus. Nesse projeto, qual era o intuito deles? Era desvendar o enigma alemão. O que era isso? Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães eles usavam o rádio, uma frequência aberta que todo mundo poderia sintonizar e pegar informação. Porém, como eles sabiam que qualquer país podia interceptar as mensagens que eles passavam entre as bases alemãs, eles decidiram usar um código, que foi o Enigma. Então, toda a mensagem é criptografada e é codificada. Então, mesmo que tu ouvisse a mensagem, mas tu não conseguia interpretar a informação que ela continha, porque ela estava guardada, ela estava codificada. O que foi que aconteceu? O Instituto Britânico chamou vários matemáticos, foram 5 ou 6 matemáticas brilhantes, entre eles o Alan Turing, que sabia trabalhar com criptografia, que é criptografar é nada mais do que você esconder a informação verdadeira através de outros dados. Então é você codificar uma informação. Basicamente, eles desenvolveram essa tecnologia, levou vários anos para ser feita, e eles conseguiam, no final delas, o computador conseguia, quando ouvia a mensagem, o computador já ia calculando o que a mensagem estava querendo passar, qual era a informação verdadeira. E eles interceptavam as mensagens e conseguiam ver, tipo, digamos que os alemães queriam bombardear um navio que estava no Pacífico. Vai ser bombardeado amanhã das 11 a meio-dia. Então eles já tinham essa informação e conseguiam notificar naquele porta-aviões, aquele navio que estava no Pacífico, para ele se posicionar, suas baterias antiaéreas, para combater os alemães. Então foi basicamente isso que o Colossus, um dos primeiros computadores da história, fez. Enquanto que o ENIAC, ele tinha um propósito diferente, ele não estava preocupado com decodificação de mensagem, ele estava preocupado com projetos de mísseis balísticos. Ou seja, durante a Segunda Guerra, lembrando que as bases que a maioria do eixo usava, né, Japão, Itália, Alemanha, a base que eles usavam era o móvel. Então, tipo, de manhã tinha uma base em uma determinada localidade e pode ser que daqui com uma semana essa base já estivesse em outra localidade. Então, ficava movimentando as bases. E o lado aliado, né, os Estados Unidos, Grã-Bretanha, enfim, os outros países, União Soviética,
eles precisavam de uma tecnologia que fizesse o cálculo de qual ângulo eles deveriam colocar o canhão deles, as baterias deles, para acertar aquela base, mas que fosse rápido, porque como as bases se mudavam de lugar, eles precisavam de algo que calculasse isso em dias ou em horas, melhor dizendo, para eles poderem fazer os ataques e destruir as bases inimigas. E se isso fosse feito de maneira manual, que era possível ter uma sala com dezenas, centenas de engenheiros fazendo esse cálculo, demorava dias. Às vezes, eles calculavam, quando terminava, a base já tinha mudado de local. A sua trajetória já tinha mudado. Então, a trajetória do míssil era outra. Então, foi essa necessidade que levou ao surgimento do ENIAC, que foi o primeiro computador, considerado o primeiro computador da história. Esse computador, então, ele calculava a trajetória que os mísseis deveriam ter para poder acertar as bases inimigas. Sabendo disso, esse computador ele tinha algumas características interessantes. Só para vocês imaginarem, ele ocupava várias salas, ele ocupava um andar inteiro no instituto onde ele foi desenvolvido. Então, um andar inteiro do prédio era só para esse computador. E esse computador tinha tantos fios, ele tinha 450 quilômetros de fio. Para você ter uma noção, Paragominas e Belém tem 300 quilômetros de distância. Então a quantidade de fios que possuía nele dava para ir e voltar até o meio da viagem entre Paragominas e Belém. Era um espaço gigantesco de fio, era muito custo. Além dele também consumir muita energia. O projeto do ENIAC levou cerca de $200 mil para ser executado, para ser feito. E outras características importantes dele é que ele usava como meio para você verificar se existia 0 ou 1, né? O bit era representado através de válvulas. Válvulas, eu acho que está aqui, ó. A válvula é esse mecanismo aqui representado nessa figura A. É bem grande mesmo. Então, basicamente, ele usava essas válvulas para representar se estava ligado ou não partes do computador, né? Se era 0 ou 1. E toda a programação do ENIAC era feita por permutação de circuitos. Vocês percebem que tem aqui os circuitos que você tem vários buracos onde tu pode tirar esse circuito que está e conectar em outro local. Era assim que tu programava. Então, digamos, tu queria programar 2 mais 2, tu ia puxar os circuitos correspondentes relacionados à adição e colocar nos buracos corretos para ele poder fazer o cálculo. E também a entrada de dados dele era feita através de cartão perfurado e a saída também era através de cartão perfurado. O mesmo cartão perfurado lá do Teatro Jaguar. Tá, essas são as curiosidades. Tem mais uma também. Logo no início da computação, não sei se vocês já encontraram a palavra bug no meio de caminho de vocês. Se alguém, deu bug no meu computador, deu bug no PC, alguma coisa do gênero. Acho que a maioria de vocês já conhece, né, Ana? A palavra bug surgiu desse computador. Por quê? Lá no início, essas válvulas, elas produziam muito calor. Então, o inseto, além de produzir luz também, elas esquentavam, ficavam incandescentes, né? Ficavam brilhantes e produziam muito calor. Os insetos, quando vocês veem, a gente liga uma lâmpada, fica vários de insetos em torno de uma lâmpada, porque eles estão procurando se aquecer e tal. E quando acontecia isso de um inseto se encostar numa dessas válvulas, né? Que acontecia bastante, queimava aquela válvula. E o computador inteiro parava de funcionar. Porque sem aquela válvula não dava, o computador parava. Aí o que acontecia? Os engenheiros do ENIAC, ou engenheiras, né, que a maioria das programadoras do ENIAC eram mulheres, dizia que deu bug no sistema, porque bug em inglês significa inseto. A palavra bug é inseto, entendeu? Daí que surgiu esse termo, deu bug no computador. Ou seja, o inseto entrou lá e queimou uma válvula. E foi isso que aconteceu. Então daí surgiu a palavra bug. Só curiosidade, tá? Bom, continuando. Lá em 1951, teve também outro computador a ser produzido, o Univac da IBM, para ver como a IBM já entrou no mercado internacional de computadores bem cedo. Lembrando que nessa época de 51, 56, 60, todos os computadores, basicamente, eles eram voltados para institutos militares ou institutos acadêmicos, né? No caso de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Era voltado para esse público, não tinha computador pessoal, algo que você tivesse na casa das pessoas para elas usarem. Não tinha isso, era tudo mesmo voltado ou para o lado acadêmico ou lado militar.
E o que foi que possibilitou a evolução dos computadores, né? Bom, o computador lá em 60, até a metade da década de 60, foi descoberta uma tecnologia que substituía as válvulas. Então essa válvula, que ela é gigantesca, enche uma mão, é um negócio bem grande mesmo, foi substituído pelo transistor, que é essa imagem aqui na unidade B. Esse pequeno componente que tem 3 perninhas é um transistor. Esse cara, ele faz exatamente o que a válvula faz. Ou ele está aceso, ou ele está ligado, ou ele está desligado, produzindo muito menos calor e também consumindo muito menos energia. Então ele é uma evolução da válvula. Sabendo disso, foi possível tu miniaturizar os computadores. Então computadores que era uma sala inteira para você realizar os cálculos, como ENIAC, tu conseguia agora miniaturizar e deixar do tamanho de um desktop, de um computador de mesa. Claro que existem basicamente 5 evoluções nos computadores, né? O primeiro, o ENIAC lá no início, o descobrimento do transistor, lá depois a integração do transistor em chips, que é a unidade C aqui, essa foto C significa um chip. Dentro desse chip existem várias categorias de chip. Tinha o Small Scale Integration, né? SSI, tinha o MSI, VLSI, LSI, enfim. O que é isso? Vou explicar. SSI, Small Scale Integration, significava um chip que ele conseguia ter até 10 transistores dentro dele. Ou seja, ele conseguia ter num pontinho ali do dedo 10 transistores, que seria equivalente a 10 válvulas. O MSI, ou Medium Scale Integration, ele permitia de 10 a 100 transistores. O LSI, o Large Scale Integration, permitia de 100 a 1000. E o VLSI, que é o atual, ele permitia ter de 1000 a 100.000 transistores dentro de um único chip. E hoje em dia a gente usa bilhões de transistores dentro de um único chip. Apesar da nomenclatura ser a mesma ainda, VLSI, né? Very Large Scale Integration. Então, basicamente, foi essas 4 evoluções, né, do computador, sendo que a quinta, alguns autores consideram como sendo a adição da internet, que antes não existia a internet. Claro, né, também surgiu como um propósito militar e acadêmico. Ok, outro ponto importante, em 1971 a Intel lança seu primeiro processador, que era um MSI, que ele só tinha até 100 transistores dentro dele. Se não era um MSI, ele era um LSI, se eu não me engano. Então, esse 4004 foi o primeiro processador da Intel e que possibilitou, a partir de 1971, o uso da computação, da microcomputação. Logo no início era chamado ou microcomputação ou supercomputação, né, que são quando os computadores são reduzidos. Então possibilitou nascer os computadores pessoais. Em 1975 é considerado um dos primeiros computadores pessoais o Altair 8800, que usava o processador 4004 da Intel. Então, logo no início da computação, como vocês podem perceber nessa imagem, a gente não tinha a utilização de mouse, não tinha essa utilização de caixinha de som, nada disso. Só tinha um teclado e um terminal. Basicamente era isso. Esse daqui é um IBM mais avançado, um IBM PC, que foi lançado em 81. E todas as interações no computador eram feitas através do teclado. Então você digitava um comando, digamos que tu queria acessar alguma pasta, tu ia colocar o comando cd, né, que é Change Directory, cd, o nome da pasta, e ele acessava. Ou se tu quisesse acessar algum outro tipo, criar uma pasta, tu ia colocar o comando mkdir, né, de Make a Directory, e colocava o nome da pasta. Então não tinha esse negócio de ter pastas, arquivos que tu clicava e abria, arrastar coisas, soltar coisas, não existia nada disso. Era tudo feito no teclado. Tá, voltando aqui, em 82 a Compaq lança seu primeiro notebook, né, que é o computador portátil. Em 85 teve a versão do primeiro Windows, antes disso era o MS-DOS, né? A evolução do MS-DOS é o Windows. Em 91 a gente tem o sistema operacional Linux foi lançado. Em 93,
o processador Pentium da Intel. Na minha infância eu tive um Pentium K6. Não sei se vocês também tiveram. E o meu computador tinha 20 GB de memória de HD e 64 megas de RAM. Isso quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade. Lá no início dos anos 2000. E inclusive esse processador Pentium aqui eu usei, né? Que era o K6 o meu, Pentium K6. Enfim, não sei se mais alguém teve essa experiência na década de 90, 80, desculpa, 90 e 2000, o uso de computador. Eu era pobre nessa época. Eu também, mas enfim, a gente conseguiu um Eu não tinha nem computadorzinho. nascido. Pode falar, mano. Isaías? Nossa, eu falei que eu não tinha nem nascido Ah, ainda ainda. não? Ah, cara, bons tempos. Mas continuando, vamos lá. Ah, em 94, a internet começa a se popularizar. Enquanto que em 95 saiu o Windows 95, em 98 teve a utilização de CDs programáveis, graváveis e regraváveis, né, que era o CD-RW para regravável. Em 99 foi construído o primeiro netbook, que é uma versão miniatura do notebook, geralmente fica entre 7 polegadas a 11 polegadas o netbook, e o notebook geralmente é acima disso, de 12 a 15 até 17 polegadas de tela. E em 2003 tornou-se realidade o Wi-Fi. Bora contar um pouquinho sobre a história da internet. Bom, a história da internet é bem parecida com a história do computador. Ela teve fins acadêmicos e militares logo no seu início. Existe uma história que diz que os americanos precisavam ter um sistema de backup. Imagina só, a internet nasceu os computadores surgiram durante a Guerra Fria, né? Foi aquele período lá de pós-guerra, 1946, até lá início da década de 90, 91, se eu não me engano, que foi a queda da União Soviética. Então, nesse período que teve, estava na iminência de uma guerra nuclear. Afinal de contas, as duas superpotências do mundo tinham armas, tinham ogivas nucleares que poderiam se bombardear e acabar e dizimar uma com a outra. O que aconteceu? Os americanos eles perceberam, poxa, a gente tem a nossa base, dentro da nossa base, a gente tem os nossos computadores que têm informações sobre desenvolvimento de novas tecnologias, projetos ultra secretos e etc. A gente quer proteger esses dados. Se cair uma bomba aqui em cima da gente e destruir todo o computador, a gente quer que esses dados consigam ser comunicados para outra base, para não se perder. Então, os americanos procuraram o MIT, né, que é o Instituto de Massachusetts, e conversou com eles. Olha, a gente precisa de uma tecnologia para compartilhar os nossos dados entre as nossas bases, para caso de haver uma bomba cair em uma delas, a gente não perder esses dados. Então o MIT desenvolveu essa tecnologia, né, que a gente chama hoje de internet, mas o seu início, o seu nome original era chamado de ARPANET. A ARPANET foi a primeira internet que houve, que só ligava institutos militares e institutos acadêmicos, ou seja, universidades dentro do próprio Estados Unidos. E foi através dessa necessidade também, dessa necessidade militar de proteção de dados, que veio o surgimento da internet. Outro ponto a ser levado em consideração é que a internet ela é uma invenção americana. Então, ela pertence aos Estados Unidos, apesar de todo mundo utilizar, mas ela pertence a eles. E existem cabos que atravessam os nossos oceanos ligando pontos terminais de internet. Não sei se vocês viram uma notícia recente agora que saiu, que estava comemorando o lançamento, na integração de um cabo que saía de Fortaleza agora, né, e ligava em Porto, lá em Portugal. Ou seja, cruzava o oceano inteiro até chegar no continente europeu. Tanto que não tinha ligação entre o Brasil e o continente europeu através de um cabo que saísse daqui, do nosso continente sul-americano. Então, quando a gente acessa alguma coisa na internet, eu creio que o Bruno já deva ter contado isso para vocês, digamos que você quer acessar uma página lá no Japão, acessar o site da Honda lá do Japão. O seu computador ele vai mandar esses sinais de pedido, né, vai entre os roteadores do mundo inteiro, por esses cabos, até chegar lá no Japão, se o servidor estiver lá no Japão, obviamente, requisitar para o computador lá do Japão, esse vai te devolver a informação que tu quer e trazer tudo por esses cabos. E esses cabos são fibra ótica, pessoal. Então eles viajam, a informação viaja na velocidade da luz. Então vai sair de lá do Japão e vai chegar aqui no seu computador.
Então, esses dados que você pediu, os pacotes que você enviou, viajou o mundo inteiro até o Japão e o pacote de resposta viajou tudo de volta até o nosso computador. Então, por isso que existem cabos no oceano, entendeu? Porque é o meio que a informação vai e volta. E que é o meio, né, de se comunicar. Bom, em 2007 a Apple lança seu primeiro smartphone, né, que foi o iPhone 1.0, e em 2010 o primeiro iPad é lançado. Bom, pessoal, agora eu vou aqui para essa guia. Basicamente, o que a gente viu aqui foi a nossa segunda aula, essa aqui que eu estou mostrando. Eu só usei aquele outro slide, aquela outra apostila, porque ela é mais detalhada do que essa que a gente está usando como padrão. Mas as informações são as mesmas que estão lá, tá bom? Só que com mais detalhes na outra. Então, o que eu vou pedir? Agora já terminou a nossa aula, né? A nossa parte de explicar cada um desses conceitos. E eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade até a nossa próxima aula, que é quinta-feira. Como vai funcionar? Primeiro, eu vou criar o formulário para vocês, eu crio isso amanhã, junto com o formulário dessa atividade de hoje, para quem não fez, poder usar o final de semana para fazer, né, a atividade que a gente corrigiu hoje. E vai ficar aberto esse formulário até a próxima quinta da aula de hoje. O da última aula vai ficar aberto até a segunda-feira. Vou deixar aberto para vocês responderem, tá bom? Então eu vou encaminhar também lá no grupo, vocês vão colocar o e-mail de vocês, vai responder tudo direitinho e pronto, basicamente vai ser isso. No mais, pessoal, lembre que... Da última aula, professor, Diga. o senhor mandou pelo Google Forms? Não, ainda não criei o Google Forms, porque eu pensei que todo mundo ia ter acesso ao SIGA. E eu vi alguns alunos reclamando que tiveram dificuldade de acessar o SIGA, então eu vou criar o Google Forms para a última aula. Mas, Gesias, quem já me enviou pelo SIGA, ok, já está tudo certo, eu vou corrigir por lá. Mas quem não enviou, eu vou dar a oportunidade de passar pelo SIGA. Pode falar, Ana. Esse SIGA ainda diz que estão esperando todo mundo entrar no curso para poder liberar para todo mundo, que o professor estava falando ontem. Porque ainda tem muita gente ainda que ainda não... Isso, que está entrando, né? Mesmo que já tenha começado. Está igual eu, estava na reserva, agora que entrou em campo, né? Entendi, tá certo. Então, Ana, eu vou fazer assim, eu vou liberar o Google Forms para todo mundo. Quem já mandou ou não mandou, vai estar lá liberado até segunda-feira para aula, exercício da aula passada, pessoal, e até quinta por exercício da aula atual, que é essa que a gente está dando hoje. Lá no WhatsApp, no grupo, eu liberei um arquivo lá chamado História da Computação Videoaulas, que dentro dessa história desse arquivo tem com bem mais detalhes a evolução dos computadores, a evolução dos processadores da Intel, a criação da internet no Brasil, que né, surgiu lá nos Estados Unidos, mas demorou para chegar aqui, chegou lá final de 90, início de 2000 que chegou aqui. Enfim, no mais, vocês já estão liberados, assistam as videoaulas que eu passei, façam o exercício que vai dar tudo certo. Sexta-feira, amanhã eu mando os 2 formulários para vocês, tá bom, pessoal? Então é isso, um grande abraço e bons estudos. Ok, professor. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ângela. Boa noite, Thiago. Boa noite, professor. Boa noite, Darlan. Elciane, boa noite. Ribamar, boa noite, até mais. Dave, até mais também. Positivo. Valeu, Marcos, valeu, Ellen, Cláudio. Até a próxima aula, pessoal.